Olá, eu sou o professor Gilberto e mais uma vez temos um tema polêmico e atual para analisarmos aqui. Começo dizendo que sou contra todo e qualquer tipo de repressão, opressão, preconceitos, ou seja, sou contra tudo aquilo que afeta a vida e a dignidade das pessoas. E, por isso, sou contra as ditaduras, sou contra quem as defende. E, acima de tudo, sou contra quem tenta implementar ditaduras retirando os direitos coletivos e individuais da população, e em especial da classe trabalhadora. Indo diretamente ao ponto, destaco que a deputada federal Grace Elias, depois de participar de um ato em São Paulo, pedindo anistia para os golpistas e, em especial, para o líder desses golpistas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que defende a ditadura militar, que existiu no Brasil entre os anos de 1964 e 1985, que defende a tortura e os torturadores, vem a público nas redes sociais e fez uma postagem que, entre outras coisas, diz o seguinte: a democracia não é um presente concedido, ela é uma conquista diária, resultado da coragem de se levantar e dizer chega. Senhora deputada, a senhora estaria corretíssima nessa postagem caso estivesse pedindo prisão para o Bolsonaro e todos os seus comparsas, pedindo prisão também para aqueles que atuaram durante a ditadura entre os anos de 1964 e 1985, que torturaram e mataram pessoas do povo brasileiro. Para aqueles também que organizaram, financiaram e participaram da tentativa de golpe de Estado em Brasília, realizado no dia 8 de janeiro de 2023. Realmente, a liberdade e a democracia que conquistamos a partir de 1985 e que agora pessoas como Bolsonaro e a senhora deputada Grace Elias querem extinguir, só foi possível através de muita luta, depois que o povo disse chega de tanta barbárie. A deputada Grace Elias participou dessa manifestação pela anistia de criminosos na Avenida Paulista, em São Paulo. Já seu irmão, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Patrocínio, participou ao lado de golpistas patrocinenses, discursando favoravelmente a esse projeto de golpe de Estado que ainda não terminou, pois eles ainda acreditam ser possível implantar novamente uma ditadura no Brasil. O presidente da Câmara, o vereador Nicolas Elias, está conseguindo levar a Câmara dos Vereadores de Patrocínio ao ridículo, bem como alguns educadores presentes nessa triste manifestação ocorrida em Patrocínio, contribuem para prejudicar a imagem de educadores sérios que conseguem entender claramente o mundo em que vivem. Senhora deputada federal Grace Elias e senhor vereador Nicolas Elias, bem como também alguns educadores que participaram de manifestações Brasil afora e aqui em Patrocínio. Reflitam e legislem para o povo e não para os criminosos. Vamos tentar entender melhor o que foi a ditadura militar no Brasil, pois assim poderemos conhecer melhor os políticos e outras pessoas que não estão em funções eletivas, mas que defendem a barbárie que é uma ditadura como a que ocorreu no Brasil. No dia 31 de março, repudiamos o golpe ocorrido no ano de 1964 e continuamos repudiando o tempo todo, todos os dias. Esse golpe mergulhou o Brasil em um de seus mais tenebrosos períodos históricos. Autoritarismo, perseguições, prisões, torturas, mortes e desaparecimentos daqueles que ousaram se posicionarem contrariamente a esse regime de exceção. Oficialmente, foram 434 mortos e desaparecidos. Entre esses, 191 mortos, 210 desaparecidos, 33 desaparecidos cujos corpos tiveram seu paradeiro posteriormente localizado. A média de idade das vítimas foi de 32,8 anos. A maioria, 77,4%,
tinha entre 18 e 44 anos de idade, sendo que quase metade, 49,3%, estava na faixa etária de 18 a 29 anos de idade. Durante os anos de chumbo, de 1968 a 1974, houve o maior percentual de pessoas com até 29 anos mortas ou desaparecidas, cerca de 55%. Entre as pessoas vitimadas ao longo de todo o período apreciado pela Comissão Nacional da Verdade, 5 delas estavam na faixa etária de 12 a 17 anos e uma criança de menos de 1 ano de idade foi morta. É isso que vocês defendem? Querem o retorno dessa barbaridade no Brasil? Mas por que ocorreu esse golpe militar aqui em nosso país? O golpe foi uma resposta dos capitalistas brasileiros, grandes proprietários de terra, juntamente com o imperialismo estadunidense e políticos de oposição ao então presidente João Goulart, o Jango, a uma crescente efervescência de lutas operárias e populares, nas quais o país estava mergulhado. Naquele momento, greves aglutinavam setores amplos da classe trabalhadora e exigiam reajustes de salário, 13º salário e uma lei para impedir a remessa de lucro das multinacionais às suas matrizes. Nos quartéis, militares de baixa patente exigiam direitos políticos e melhores condições de trabalho. No campo, trabalhadores rurais e camponeses organizavam sindicatos, ocupavam terras e exigiam reforma agrária e direitos trabalhistas para os assalariados do campo. Diante dessa efervescência de lutas, a burguesia e o imperialismo não hesitaram em derrubar Jango e iniciar uma implacável perseguição contra operários, camponeses e soldados revoltosos. O objetivo era erigir um regime autoritário contra o direito de lutar. Sustentada por uma brutal repressão, a ditadura conseguiu impor uma superexploração dos trabalhadores com baixos salários e destruição dos direitos que haviam sido arrancados no passado. Essa foi a base do chamado milagre econômico, como ficou conhecido o período de 1969 a 1974, que, não por acaso, também entrou para a história como os anos de chumbo. Os militares prometiam crescimento e divisão do bolo, mas o bolo cresceu e nunca foi dividido, e a desigualdade social aumentou. Os 10% mais ricos, que detinham 38% da renda em 1970, 1960, chegaram a ter 51% em 1980. Já os mais pobres, que tinham 17% da renda nacional em 1960, caíram para 12%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas a ditadura foi uma mãe para as multinacionais, que receberam muitos benefícios e colaboraram ativamente com a repressão. A ditadura entregou a Amazônia para a exploração das mineradoras estrangeiras, como fez com o projeto Carajás. Entregou terras às empresas na região, tal como os 3 milhões de hectares entregues ao capitalista estadunidense Daniel Ludwig para a construção do projeto Jari, ou as terras entregues à Volkswagen, que abrigava em sua fazenda trabalhadores em condições de escravidão. A corrupção cresceu solta na ditadura. Bilhões foram desviados das obras faraônicas, como a da rodovia transamazônica, a usina nuclear de Angra, da hidrelétrica de Itaipu. Não havia nenhuma fiscalização. A ditadura não prestava contas dos gastos públicos e quase nada era publicado na imprensa, que estava sob censura. O final da ditadura foi marcado por um enorme endividamento externo com os grandes bancos estrangeiros. Foi de 3 bilhões de dólares em 1964 para 100 bilhões de dólares em 1984. A crise econômica que se seguiu impulsionou as lutas operárias contra o desemprego e a inflação galopante. A mobilização dos estudantes por liberdades democráticas, as ocupações de terras no campo e as greves operárias do ABC Paulista
emparedaram o regime. Os militares já não conseguiam mais governar e a ditadura acabou. Mas o fim da ditadura não resultou na punição dos crimes cometidos por seus agentes. Por exemplo, o governo gasta R$ 140 mil por mês com as pensões dos assassinos de Rubens Paiva. Além da impunidade, os militares continuaram gozando de inúmeros privilégios e da preservação de sua ideologia autoritária. Os militares ficaram impunes nessa história. 1964 é um cadáver insepulto na história do Brasil. Temendo o aumento da pressão popular, decisiva para o fim da ditadura, a grande burguesia do país e os militares pactuaram com a transição negociada e varreram toda a sujeira dos crimes da ditadura para debaixo do tapete. Parece que querem fazer o mesmo com Bolsonaro e seus seguidores. Por aqui, nenhum militar ou torturador foi preso ou punido pelos governos da chamada Nova República. Por tudo isso, esse entulho autoritário ainda serve como uma incubadora das ameaças golpistas por partes das Forças Armadas ou de políticos de extrema direita, como Bolsonaro, o qual defende torturadores covardes e generais assassinos. Sem anistia para Bolsonaro, lugar de golpista é na cadeia. Bolsonaro e seus aliados realizaram manifestações pelo Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Manifestações que foram um fiasco. No Rio de Janeiro, em torno de 16 mil pessoas e em São Paulo, em torno de 45 mil pessoas. Para eles, Bolsonaro e bolsonaristas, que esperavam em torno de 1 milhão de pessoas. Com isso, eles tentavam pressionar o Congresso e a própria população pela aprovação do projeto de lei que anistia os golpistas. É preciso repudiá-los com todo o vigor e exigir a prisão e nenhuma anistia a golpistas e seus financiadores. O que aconteceu foi muito sério. Foi a tentativa de se impor novamente um regime de sangue e tortura no país. Isso não pode ficar barato. A classe trabalhadora não pode ter nenhuma confiança no governo, no legislativo e no judiciário. É preciso mobilizar e reforçar a exigência de nenhuma anistia aos golpistas, investigação e prisão de todos eles, e nenhuma confiança nas instituições desse regime. A impunidade só vai alimentar novos golpes no futuro. Senhora deputada federal Grace Elias e senhor vereador Nicolas Elias, reflitam, legislem para o povo e não para os criminosos.